Fala, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula aqui do nosso grandioso evento, O Despertar da Ordem. Basicamente, um mini curso, bastante completo, inclusive, sobre Jordan Peterson e as suas ideias. Como é que vocês vão? Tudo bem? Me digam aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, por favor. Boa noite a todos vocês, a todas, né? A todas, a todos e a todes. Como é que vocês vão? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Por favor, me avisem, né? Vocês estão ouvindo algum barulho aqui de... Minha filha tá gritando aqui atrás, tá? Então não se assustem com isso. Mais uma vez, eles não dormiram ainda. Acontece. Mesmo com uma casa grande, 3 filhos fazem barulho, né? Tudo bem com vocês? Maravilha, tranquilo. Parece que tá tudo certinho aqui. Vamos lá. Quem estava aqui ontem? Quem assistiu a aula de ontem? Me diz aí, por favor, se você chegou aqui hoje só, se você chegou a ver a aula de ontem, porque hoje eu não vou ficar enrolando, né? Hoje não vai ter introdução nenhuma, hoje só vamos conversar um pouquinho mesmo para nos alinharmos e já partir para o conteúdo, porque vocês sabem que eu não fico de conversinha fiada, né? Eu realmente entrego conteúdo para vossas senhorias. Então, vamos lá. Na segunda-feira nós tivemos a primeira aula, e eu disse que na segunda-feira os planos tinham mudado um pouco, né? Eu já estava aplicando aí uma das regras do Peterson, diga a verdade ou pelo menos não minta, quando ele disse que quando eu comecei a estudar o Peterson, quando eu comecei a me aprofundar realmente, quando eu comecei a assistir inúmeros vídeos dele, quando eu comecei a ler com ainda mais profundidade os livros que já tinha lido, relê-los, né? Ler outros livros, fazer outros cursos, ler autores que ele citou, eu fui percebendo que o foco deveria ser um pouquinho diferente, né? Porque ele mesmo diz mais de uma vez que o trabalho dele só se tornou político, politizado, porque o mundo está indevidamente politizado, né? São as pessoas, são assim os adversários dele, por assim dizer, que puxam o trabalho dele para um trabalho como se, por exemplo, ele fosse o porta-voz de jovens brancos homens e não alguém que estivesse fundamentalmente falando com qualquer pessoa de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer raça, né? Para que, de qualquer etnia, melhor dizendo, para que a pessoa, para que nós consigamos mudar a nossa vida individualmente, tá? Então hoje o tema seria um tema mais, digamos, de políticos de guerra cultural. A gente pode entrar um pouquinho nisso. Eu posso pelo menos lhes dizer o que ele fala sobre os assuntos. Não é muita coisa, na verdade, tá? Quando ele aborda o feminismo, por exemplo, ele não desce fundo no assunto. Ele aborda só algumas partes superficiais, muito bem, né? Com maestria, mas ele não entra realmente Cara, vamos aqui estudar a história do feminismo. O que ele diz basicamente é que você retratar todo o mundo em que vivemos, né? Toda a sociedade ocidental, como uma estrutura fundamentalmente patriarcal, um negócio que existiu desde o começo e desde sempre apenas para subordinar as mulheres, né? Que não houve quase nenhuma cooperação entre homens e mulheres, que havia só opressão, que só houve opressão ao longo de todos os séculos, é uma ideia, né, xarope, para dizer o mínimo, é uma ideia falsa, e que muitas mudanças que, segundo Peterson, não são, inclusive, más, por exemplo, as mulheres terem podido participar muito mais da força de trabalho, né, foi uma coisa que se deveu muito mais a tecnologias, às vezes criadas por homens, e não, né, a reivindicações políticas de feministas, certo? E em relação aí aos pronomes neutros, a linguagem neutra, esse foi o assunto pelo qual ele ficou famoso, certo?
Mas ele ficou famoso por esse assunto mais pela sua defesa da liberdade de expressão e menos por ter, digamos assim, atacado diretamente a ideia de identidade de gênero com a qual ele não concorda, né? Não se enganem, ok? A ideia de que não existe não existe nenhuma relação entre o gênero e o sexo, tá? Que não existem diferenças fundamentais entre homens e mulheres, biologicamente falando, e não se enganem, tem gente lá fora, gente grande, de universidades renomadas que estão, faz algum tempo já, defendendo a ideia de que não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Eles querem realmente que você ignore, que você vá contra o que seus olhos estão vendo. Beleza? Mas a gente pode entrar nisso de forma tangencial, mas eu achei que se eu ficasse nisso, eu estaria, digamos assim, eu estaria exagerando um aspecto do trabalho que ele mesmo não exagera, ok? Então a gente vai focar aqui de fato em regras, mais algumas regras, beleza? Que eu separei, porque assim, ele escreveu 2 livros, 12 regras para a vida e além da ordem. Só que muitas regras que estão, por exemplo, no segundo livro, já poderiam, são partes ou são, elas são complementos às 12 regras do primeiro livro. Então, o que eu fiz foi condensar aqui algumas coisas bastante importantes, pegar as regras que eu achei que fossem mais relevantes para todos vocês e explicá-las de forma didática, prática e organizada. Beleza? Tá. Vamos ver se eu tenho mais algum assunto aqui para dizer. Bem, o que você pode aprender, né? O que você vai conseguir tirar de hoje? Você vai conseguir tirar de hoje ainda mais conhecimentos práticos para que você não só consiga organizar, melhorar, expandir a sua vida, para que você consiga lidar melhor com emoções negativas, para que você consiga aprender como se relacionar melhor, porque muitas regras que estão aqui são regras que podem fazer toda a diferença, por exemplo, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, tá? Na sua relação com o trabalho, mas também, de fato, a gente vai poder aqui ensinar uma outra coisa que vai lhe dar mais, ou pelo menos te indicar o caminho para que você consiga defender-se de algumas ideias complicadas, né? Especialmente relacionadas à família, à natureza da mulher, né? Ideias que, se nós não ficarmos atentos e se nós formos pegos desprevenidos, podem ser realmente bastante perigosas. Beleza? Ótimo. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Então, vocês chegaram a me ouvir aqui? Vamos ver. Boa noite a todos. Quem aqui estava na segunda-feira? Me diga aí, por favor. Quem aqui já me conhece? Quem aqui já me conhece? Quem aqui estava na última aula? Por favor, me avisem aí, para que eu possa saber com quem eu estou falando, né? Porque na última aula eu me introduzi, me apresentei. E algumas coisas que eu vou falar hoje, elas se ligam ao que eu falei ontem, tá? Porque o que eu falei ontem foi basicamente a base do pensamento dele, né? A ideia de causa e ordem, a ideia de de que a vida não foi feita para que você seja feliz, ou seja, não foi feita para que você experimente só emoções positivas, foi feita para que você enfrente tudo o que há de desconhecido, sejam tragédias, sejam coisas novas a serem aprendidas, com coragem, né? E hoje você vai perceber que tudo o que ele diz, basicamente, pode ser. A gente pode voltar sempre a essa ideia, né? De enfrentar o desconhecido enquanto você está com o pé na ordem, né? Com coragem, com atenção e com comunicação, ok? A gente vai também. Eu vou explicar isso direitinho hoje também, melhor. Tranquilo? Beleza. Vamos lá então, galera. Qual que é a ideia do... O que aconteceu na última aula? Na última aula eu expliquei que Peterson, ele tem um conceito
de caos e ordem. Resumi bastante aqui, tá? O caos é tudo que é desconhecido. O desconhecido pode ser algo de ruim, pode ser algo de bom, né? E a ideia é que você precisa ficar com um pé no que há de desconhecido, que pode ser bom ou ruim, o caos, e no que há de seguro e previsível, que pode ser bom ou ruim, tá? E uma vida com sentido não é uma vida que você vive para que você fique confortável, para que você seja perfeitamente feliz, para que você fuja sempre dos sofrimentos, para que você fuja sempre do imprevisível. Não, a vida com sentido é aquela vida em que você se abre o desconhecido, você enfrenta o desconhecido, você não faz vista grossa ao desconhecido, você não foge do desconhecido, você está sempre aprendendo, você está sempre se preparando para coisas ruins que possam acontecer, enquanto você, claro, estabiliza a sua vida interior, estabiliza os seus relacionamentos, cria ordem para si mesmo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família em geral, para os amigos e, quem sabe, para o mundo, né? Então a ideia é do yin e do yang, né? Você tem a parte preta com uma bolinha branca, você tem a parte branca com uma bolinha preta. O yang é basicamente caos e ordem, conhecido e desconhecido, tá? E aí dentro da ordem, do que é previsível, do que é seguro, sempre haverá um elemento de caos, sempre haverá algo imprevisível, sempre haverá algo que pode desestabilizar você ou lhe trazer algo de novo. É por isso que o caos também é simbolizado como feminino, porque só as mulheres podem engravidar. Ainda que hoje em dia, segundo a teoria da identidade de gênero, ok? Homens também possam engravidar. Né? Vocês veem como é que o mundo está mais caótico do que deveria. Né? E pelo outro lado, sempre haverá no caos, sempre haverá no desconhecido, no imprevisível, algum elemento de segurança. Ou que você pode criar, né? Enfrentando aquilo, ou que de fato existe, né? Porque é difícil estarmos no caos completo. Né? Isso pode acontecer em alguns momentos trágicos da vida, mas a ideia é que você nunca se deixe destruir por completo pelo caos, tá? E é com isso que antes de ontem, perdão, caramba, eu falei errado, é antes de ontem mesmo. Perdão, a aula foi segunda-feira, porque nós estamos pulando os dias da aula, então eu falei errado, me perdoe. Tá? Então, vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje, né? Eu gostaria de dar mais um complemento a essa ideia de caos e ordem, tá? Especialmente usando essas novas questões que estão surgindo, tá? Porque qual é a ideia aqui, tá? Vamos lá. Raul, eu tenho uma família, eu tenho filhos, por exemplo, e eu fico com medo do que pode vir por aí, né? Eu mesmo fico com medo do que pode vir por aí, porque eu não sei o que é isso. Algumas coisas que pareciam muito óbvias e muito sensatas estão sendo desestabilizadas. Existem pessoas negando, por exemplo, tá, que uma mulher seja o que nós sempre soubemos que foi e que é, a mesma coisa com os homens. Há homens competindo em esportes de mulheres. Eu vi hoje um vídeo, por exemplo, de um sujeito que era um ex-soldado americano de elite que está competindo no MMA feminino. E ele estava lá, assim, claro, né? Ele estava punindo com selvageria uma atleta feminina, mulher, ok? E esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Né? É um mundo em que lá fora, por exemplo, há ativistas brigando para que homens biológicos que não fizeram nem mesmo a cirurgia de transição, ou seja, que continuam homens biológicos 100%, tá? Com seus membros intactos, esses homens que se identificam como mulheres possam entrar em banheiros femininos. Tá? Então, por exemplo, alguns direitos das mulheres que pareciam bastante seguros, eles estão de novo sendo
ameaçados por uma ideia nefasta, não é uma ideia que é uma ideia que é maligna, essa ideia de que não existe nenhuma ligação entre o sexo e o gênero é uma ideia maligna pelas consequências que ela traz, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eles estão querendo também pegar homens que estão em prisões masculinas e que passam a se identificar como mulheres, que não fizeram cirurgia, que não tomaram hormônio, que nunca se identificaram como mulheres. Esses homens que do dia para a noite passam a dizer eu sou uma mulher, eles sejam transferidos para presídios femininos. Agora imagine o que um sujeito que já está preso por ter sido violento vai fazer num presídio cheio de mulheres, sendo que já existem, tá? Muitos casos de estupro em presídios totalmente masculinos. Os homens se estupram uns aos outros. Então você imagina um homem em um presídio só de mulheres, tá? Então, sou de Curitiba, sou pioneiro do skate feminino, não admito trans em esportes de meninas. É isso mesmo, tá? Mas esse é o mundo em que nós vivemos, ok? Outro exemplo é um exemplo em que o Peterson deixa muito claro, tá? Existem diferenças de personalidade, de traços de personalidade entre homens e mulheres. Eu fiz uma postagem no Instagram, né? Passando bem por cima isso, e algumas mulheres vieram me dizer que essas diferenças elas não são biológicas, elas são só culturais. Ou seja, se você, né, ensinar as mulheres a serem mais como os homens, porque acho que esse é o objetivo no geral, sejam mais competitivas, mais dominadoras, mais seguras de si, por aí vai, todas as diferenças entre homens e mulheres seriam apagadas. Não existe nenhum substrato biológico, no caso. Né? Só que a gente sabe. A gente sabe. Quais são as diferenças entre homens e mulheres? Em relação a traços de personalidade. Tá? Mulheres são mais. Anotem isso aqui porque isso é importante. No geral, mulheres são mais afáveis. O que é afável? É um traço de personalidade que consiste em compaixão e polidez. O que é a compaixão? A compaixão é empatia, basicamente. Tá? É você sentir as emoções do outro. É você compartilhar as dores do outro. É você preocupar-se com o bem-estar do outro. Você ficar atento às mudanças de humor do outro. Né? É você ser aquela pessoa que é muito atenta ao outro e sente aquilo que o outro sente. O que é polidez? Polidez entenda como evitar conflito, basicamente. Né? Quem é mais polido, mulheres no geral, evita conflitos. Né? Não gosta de forçar a barra. Não gosta de impor sua vontade sobre os outros. Ok? Como é que a gente sabe que essas diferenças são reais? Porque depois de coletarem dezenas de milhares de respostas a testes de personalidade, estatisticamente, a gente sabe que, digamos que você pegasse um homem e uma mulher na rua, né? E você, aleatórios, tá? E você chutasse que a mulher é mais afável que o homem. Você acertaria em 60% dos casos. Não é uma diferença tão grande assim, você percebe, tá? Mas ainda assim, nós temos uma esmagadora maioria de mulheres em profissões que exigem o quê? Empatia. Tipo enfermagem, tipo professoras de primário, né? Profissões em que, no geral, você precisa ser muito atento a outra pessoa. Cuidadoras de idosos, tá? Beleza. Essas mudanças, além dessa mudança, além dessa diferença, existe uma outra diferença também, tá? As mulheres são mais altas em neuroticismo. O que é um neuroticismo? É sensibilidade a emoções negativas. Então, as mulheres elas são mais sensíveis a emoções negativas no geral. Medo, ansiedade, frustração, desapontamento. No geral, são um pouquinho mais voláteis, né? Do que os homens. E, gente, as mulheres têm uma coisa chamada menstruação.
né? E todo mês a mulher basicamente experimenta um luto, né? Ela sente uma tristeza por algo que nem chegou a existir. Existe um vazio, literalmente, dentro da mulher, tá? Então, essa maior sensibilidade a emoções negativas, o que é muito importante também para que homens entendam isso, tá? Então, homens, entendam, tá? Quando as mulheres são mais sensíveis a emoções negativas do que os homens. Não é uma frescura. No geral, é assim, tá? E por quê? Porque elas são frescas? Porque elas são fracas? Não. Porque as mulheres podem, né, fazer uma coisa bastante especial, que nenhum homem consegue: engravidar. Então parece que o sistema nervoso das mulheres ele é mais ajustado a alguém que talvez precise um dia cuidar de um bicho que é totalmente frágil. Um bebezinho, cara, é impressionante, né? Então, se você pega, por exemplo, quando a minha mulher teve 2 filhos, quando a minha mulher ficou grávida e nasceram as crianças, a minha mulher parece que virou outra pessoa, né? Então, mesmo absolutamente cansada, se um dos gêmeos fizesse um de noite, ela levantava pulando da cama. Então, ela era muito sensível ao quê? Ela é muito sensível a talvez acontecer algo de ruim com os bebês. Se ela fosse mais como um homem, no geral, como eu, que sou menos sensível a essas coisas, que sou menos compassivo, né? Nesse sentido, cara, o bebê poderia morrer. Qualquer mãe sabe disso. Qualquer mãe sabe que os pais, no geral, são mais desligados, porque os pais, no geral, são menos compassivos. Isso tem a ver com o quê? Os pais não. O homem não gera uma criança dentro de si. Mulheres geram. Essas verdades básicas, fundamentais, tem gente negando isso. Tem gente negando isso. Tem gente dizendo que isso é só cultural. E uma terceira e a maior diferença entre homens e mulheres é que as mulheres se interessam mais por pessoas e os homens mais por coisas. O que também fica muito claro, tá? Então, mulheres, por exemplo, naturalmente, enquanto crianças, elas vão se interessar mais por bonecas no geral, porque o interesse delas é relacional, tá bom? As mulheres são mais interessadas em pessoas. É por isso que mulheres leem mais ficção. É por isso que mulheres gostam de séries em que há muito, por exemplo, drama humano, né? Em que há muitas séries como Gilmore Girls, por exemplo, que é uma série que não acontece quase nada, né? Não tem ação ali, não tem coisas quebrando, são pessoas se relacionando. Isso para as mulheres é muito importante, no geral, tá? É... E homens se interessam mais por coisas, no geral, é daí por isso que meninos se interessam mais por carrinhos, e por naves espaciais, e por navios. O que não quer dizer que não haja um elemento de socialização. Sim, existe, tá? Existe, claro que existe, mas também existe uma coisa inata ali. Beleza? Essas coisas que pareciam óbvias, hoje em dia, elas não estão mais tão óbvias assim. Inclusive, se você postar, por exemplo, uma foto, né, da sua filha brincando de boneca, e essa foto viralizar, essa foto sair do seu círculo imediato, pode ser que haja alguém te xingando porque você está reforçando estereótipos de gênero, né? Você só poderia agora dar carrinhos para sua filha, porque caso contrário você está restringindo a sua filha a ser o que você quer que ela seja, porque tudo é socialmente construído, tá? Então, qual é a ideia do Peterson aqui? Além de ele explicar essas ideias né, além de ele trazer dados estatísticos e científicos ligados ao Big Five, né, essa coisa de afabilidade, essa coisa de neuroticismo, são 2 traços do Big Five, beleza? Que é o modelo de classificação da personalidade, que é extremamente útil e que ele usa para tudo, né? E que eu, de novo, explico com detalhes dentro do curso, beleza? Também falo mais sobre essa diferença entre homens e mulheres lá. Tá, então qual é a ideia aqui do Peterson? Nós estamos aqui neste mundo, certo? Você, você criar um filho neste mundo, por exemplo, não é como você criá-lo num mundo de 50 anos atrás.
tá? Porque algumas coisas que pareciam óbvias e pelas quais ninguém precisava, né, e em favor das quais ninguém tinha que argumentar, elas deixaram de ser óbvias. Existem pessoas argumentando contra isso. Então, para que você mantenha as coisas como estão, por assim dizer, para que você seja mais conservador nesse sentido, você precisa prestar uma atenção que antes você não precisaria prestar. Caso contrário, o seu filho, né? Porque seu filho vai entrar em contato com isso, quando ele entrar em contato com isso, se você não souber nada sobre o assunto, se você for pego de surpresa, se você ficar chocado, chocado é a pior de todas, né? Se você ficar, né? Se você se mostrar totalmente vulnerável e desprevenido, vai ser muito ruim, vai ser muito ruim, porque o seu filho vai deixar de enxergar em você uma fonte de sabedoria, né? Uma fonte segura de informações que poderiam ajudá-lo a se guiar no mundo, tá? Então, qual é a ideia aqui? Existe uma história que o Peterson conta muito e que serve para ilustrar qual é a atitude, né? É uma história egípcia, um mito egípcio dos deuses Osíris, Horus e Sete. Então, Osíris foi o deus responsável por ter criado a civilização, basicamente, tá? Ele foi um deus que, quando novo, era muito criativo e explorativo, né? Então, ele foi ousado, ele foi criativo, ele explorou e ele acabou com isso, né, criando uma civilização. Só que ele tinha um irmão, esse irmão era o irmão ruim, era o Sete, tá? Esse irmão Sete, todo mundo sabia que ele estava maquinando para derrubar Osíris. Todo mundo sabia que Sete queria derrubar o rei, mas o rei fazia vista grossa para o Sete. O rei não prestava atenção para o Sete. O rei simplesmente fingia que ele não existia e deixou o Sete ir crescendo à sombra da sua desatenção. Assim como nós podemos deixar que algo assim, por exemplo, né, como esse aumento, né, na pressão para que adotemos a linguagem neutra, por exemplo, assim como podemos deixar que isso vá crescendo sem nos atentarmos à coisa. Né? Nós fazemos vista grossa ao problema, ele vai crescendo, 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 e quando ele estourar na nossa cara ou na cara dos nossos filhos, vai ser pior. Tá? Então o rei não prestou atenção a Sete, Sete matou o rei. Tá? Então, o caos, Sete aqui é o caos, né? O caos mal, no caso. Então, Sete veio e destruiu Osíris. Quem foi que salvou o dia? Foi Horus. Horus é o deus da visão. Vocês já viram aquele olho egípcio? Né? Esse olho egípcio é o olho de Horus. Horus é o deus da visão. Entenda a visão como atenção. Horus, então, não se recusou a enxergar o que estava acontecendo e foi enfrentar Sete. Inclusive, ele perdeu um dos olhos para Sete. Ele perdeu uma vez, voltou para o exílio, se preparou e num segundo confronto ele venceu Sete, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que nós temos que ser como nós temos que ser como Horus, perdão, tá? Nós temos que prestar atenção ao que está acontecendo e enfrentarmos isso. É a mesma ideia de enfrentar o caos. Mas aqui existe a ideia de atenção, de visão. É muito fácil, gente. É muito fácil nós fingirmos que nada está acontecendo. Agora, puxando do lado político para o lado individual. Né? É muito fácil, por exemplo, você fazer vista grossa a problemas que estão acontecendo debaixo do seu nariz. É muito fácil você fingir que nada está acontecendo no seu relacionamento. Você sabe que algo está muito errado e você finge que nada está acontecendo. Você sabe, por exemplo, que o modo como você conduz suas finanças, ele vai dar em um abismo lá na frente. Mas como enfrentar a verdade é muito difícil, você finge que nada está acontecendo e fecha o olho e continua em frente. Você sabe, né, que existe alguma dor física em você que não é normal
E por medo de descobrir o que é a dor e talvez encontrar uma doença séria, você não vai ao médico. Você sabe que está acontecendo algo de ruim psicologicamente dentro de você, né? A sua alma está dizendo que algo está errado, né? Com ansiedade, com depressão, com uma quase depressão, né? Com um sentimento de vazio, de frustração, e você não quer prestar atenção direitinho ao que está acontecendo, porque talvez você descubra o que é, e você não quer descobrir o que é. Então, primeira regra para você levar, essa regra se aplica tanto a problemas mais políticos e ideológicos, quanto a problemas individuais, mas especialmente a problemas individuais, né? Você precisa estar sempre atento. Você precisa estar sempre com um olho aberto. Você precisa estar sempre prestando atenção ao que está acontecendo, de bom e de ruim, né? Você precisa viver desperto. E é engraçado porque cara, é muito fácil você viver de olho fechado. É muito fácil você adotar a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É muito fácil você fechar os olhos, porque dói, caceta. Você entende? Dói. Não é divertido. Ontem eu fiquei até 2 da manhã lendo um livro sobre a ideologia de gênero, né? A identidade de gênero, enfim. Eu não queria estar fazendo isso, mas foi necessário para que eu desse a aula e para que eu soubesse o que diabos está acontecendo, para que eu me mantivesse atento, para que eu não fique perdido, para que eu não seja pego desprevenido, certo? E não se enganem, tudo bem. Eu não concordo com uma histeria, né? De meu Deus, tudo de novo é ruim. Mas pera lá, algumas ideias são realmente perigosas. Algumas ideias realmente resultam em tragédias, tá? Nós estamos todos acompanhando o que está acontecendo nos esportes, tá? Nós todos, talvez, ou quase certamente, temos alguma coisa agora em nossa vida de incômoda, de dolorosa, para a qual não estamos prestando atenção, porque queremos fugir do confronto. Porque o confronto é dolorido, porque o confronto gasta energia. Mas se você não confrontar aquilo, um exemplo, tá? Mais um exemplo. Eu fiz uma postagem no Instagram sobre verdades sobre o casamento, né? 4 verdades duras. Uma das verdades era: você não vai ter romance espontâneo. E uma galera entendeu que eu disse que você não teria romance. Jamais, never, tá? Mas a ideia não era essa. A ideia é que você não vai conseguir ter uma noite romântica, por exemplo, com seu marido, com sua esposa, se depois de 5 anos vocês estiverem, né, vocês tenham guardado 5 anos de ressentimento, 5 anos de olhares tortos, de briguinhas. Sabe aquela tensão que você sente num casal? Aquela tensão que fica no ar, pairando no ar, e você sente que se alguém falar uma frase errada, o bagulho explode. Então, essa tensão é a tensão de quem está fugindo de confrontos dolorosos. Grande parte do trabalho de um terapeuta, por exemplo, é fazer com que você confronte coisas que você não quer confrontar. Grande parte é isso, tá? Então, isso se liga à regra que eu falei na segunda-feira, né? Você enfrenta o desconhecido com coragem e com atenção. Atenção é essa disposição a pensar, a ler, a conversar, a sacrificar horas, às vezes, de diversão para ficar, né, mais bem informado sobre um assunto relevante, né, a gastar, às vezes, um tempinho eu sei, com política até, tá bom? Pelo menos para que você saiba minimamente o que está acontecendo, mas a principal coisa é gastar tempo com a sua própria vida, porque, bicho, é muito fácil nós vivemos a vida como se fosse uma série da Netflix, nossa vida,
Você meio que assiste o que está acontecendo, tá? Mas é como se você estivesse de fora. Então as coisas vão acontecendo, você não medita, você não pensa, você não tenta estabelecer relações causais, você simplesmente vive, tá? Então, não façam isso. Ok? Maravilha. Então, passando isso aqui, vamos partir para uma outra regra que é bastante importante, tá? Essa regra serve tanto para jovens quanto para adultos, mas talvez mais para jovens. Essa regra é a seguinte: existe um símbolo arquetípico que é o símbolo do tolo. O tolo ou palhaço. Não sei se vocês viram já cartas de tarô. Uma das cartas é o palhaço, é o bobo da corte. E aí, Jung, que foi um dos mestres do Peterson, ele dizia que o palhaço, o bobo da corte, é o precursor do herói redentor, o homem superior, ou a mulher superior, por assim dizer, tá? O que é uma ideia estranha, né? O que poderia ter a ver o bobo da corte com o indivíduo superior, né? O herói redentor. Esse sujeito que, como Horus, tem olhos atentos, enfrenta o desconhecido, com coragem, com inteligência, com força. O que tem a ver, né? O bobo da corte com isso? E a ideia é a seguinte: Peterson dizia aos seus alunos, quando ele era professor, que eles, quando eles, né? Eu preciso escrever uma tese. Então ele dizia: você precisa escrever uma tese, uma primeira tese ruim. E os alunos achavam que ele estava brincando, que ele estava fazendo piada, mas ele não estava brincando, ele estava sendo cristalinamente honesto e exato. Eles precisavam escrever uma primeira tese ruim. Eles tinham que escrever uma tese, não importa se ela fosse ruim. Por quê? Porque se eles escrevessem a tese, mesmo sendo uma porcaria, o ato de eles a terem escrito já teria servido para torná-los mais fortes, mais inteligentes, mais organizados, mais disciplinados e, acima de tudo, eles teriam saído do lugar. Guardem isso aqui. Você precisa estar sempre saindo do lugar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, qual a ideia? A ideia é que você, para alcançar alguma coisa, precisa de um primeiro rascunho ruim de si mesmo. E essa ideia é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes nós não começamos algo novo porque não queremos fazer papel de palhaços. E sempre que você vai começar alguma coisa nova, você vai fazer um papel de palhaço, porque você não vai saber direito o que está fazendo. Então, exemplo, quando eu comecei no Instagram, eu falava muito mal em frente à câmera. Eu ainda tenho falhas, tá? Que me incomodam. A minha dicção me incomoda às vezes, ok? Eu às vezes falo mais do que deveria, mas ainda assim eu já sou muito melhor do que eu era antes. Só que eu quase não quis começar porque era muito doloroso mesmo. Eu gravava um vídeo, eu me comparava com alguém que já estava gravando vídeo, já estava gravando vídeo há 10 anos, e eu me sentia um palhaço. E eu parecia realmente um palhaço. Só que qual é a ideia? A ideia é que se você não aceitar o papel de palhaço, de tolo, de insuficiência, você nunca vai aprender nada. E se você nunca aprender nada, sua vida vai ficar parada. E a sua vida parada é uma vida que não enfrenta o desconhecido. Uma vida que não enfrenta o desconhecido é uma vida paralisada, né? Na ordem mesquinha de uma vida que, bicho, vai te tornar triste, né? Vai te tornar frustrado, vai te tornar ressentido, vingativo, se for o caso. Então você precisa estar sempre andando em frente. Para isso, você precisa calçar as sandálias da humildade, tá? E é muito bom que você esteja nessa posição de tolo, de aprendiz, de bobo alegre, de palhaço da corte. Por quê? Porque aí você desenvolve, primeiro, gratidão. Por que gratidão? Porque você consegue enxergar, né, as qualidades de pessoas que estão acima de você e fizeram coisas que hoje você nunca poderia ter feito. Então, exemplo, quando eu trabalhei, né, no mercadinho lá perto de casa, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei como empacotador, certo? Teria sido muito fácil para mim se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse aceitado o papel de bobo,
né? Um papel que para mim na época era ridículo, ficar lá na frente do mercado com um uniforme que me parecia ridículo, tá? Eu não teria aprendido a prestar atenção ao meu chefe e, caramba, respeitá-lo por aquilo que ele tinha de bom. O que era de bom? Ele trabalhava pra caceta. Ele chegava às 5 horas da manhã e saía de lá às 9 horas da noite. Todo dia ele trabalhava mais do que todo mundo que era o seu funcionário. E isso me ensinou a respeitá-lo, isso me ensinou o valor do trabalho duro com o meu chefe. Caso contrário, teria sido muito fácil eu cair em uma ideologia, por exemplo, que diz que todos os chefes são exploradores. Como é que ele era explorador se ele trabalhava mais do que todo mundo? Tá? Então isso é muito útil. Outra coisa, você fica humilde, né? Você fica humilde porque quando você assume esse papel, você fica perto de pessoas que sabem mais do que você e você vai descobrindo, caramba, realmente tem muita coisa no mundo que eu não sei ainda. Tem muita coisa no mundo que eu não faço ainda, o que eu nunca conseguiria fazer. E aí você vai se descobrindo enquanto você descobre os outros. Isso é maravilhoso. Então entendam, para que você se descubra, você precisa descobrir os outros, porque grande parte do que você sabe sobre si mesmo, você sabe porque você vai comparando com outras pessoas. Se você não faz nada, se você não se esforça, se você não assume esse papel de palhaço, você nunca vai descobrir algumas das suas limitações, e especialmente as suas potencialidades, o que você pode fazer, tá? Então, é muito importante que você assuma o papel de tolo. E não só isso, se você já estiver, por exemplo, Raul, eu já sou empresário, né? Eu tenho uma vida estável, né? Eu sou uma pessoa respeitada na minha comunidade, sou mais velho, eu não preciso disso. Não, não, não. Você precisa disso sim, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que esse lado do tolo deve ser um lado que você sempre mantém vivo dentro de si. Então, sempre, mesmo que você esteja no topo, é muito bom que você se mantenha, né, conscientemente como um aprendiz. Por quê? Porque é necessário, até mesmo para o mais realizado, né, que teve muito sucesso, mas que deseja ter ainda mais sucesso, ou seja, é necessário para quem já chegou lá, mas quer chegar ainda mais lá, manter a identificação com aqueles que ainda não tiveram sucesso. Ou seja, quando você assume o papel do tolo, você entende quem está abaixo de você e você consegue ser mais caridoso e você consegue valorizar o esforço de quem está abaixo de você. Você fica mais justo. Isso é muito importante, tá? E você também, claro, continua mantendo a humildade de eu não sei tudo. Porque, segundo o Peterson, a ideia de que eu sei tudo e nada do que eu não sei importa é a própria definição do orgulho de Lúcifer, né? Segundo ele, é você se colocar do lado de Satanás, quando você diz eu já sei tudo e o que eu não sei não importa, tá? Então, atenção, coragem e agora assumir o papel do tolo. Isso é importante, muito importante. Por exemplo, mais um exemplo, né? Eu falei que ia ser prático. Mais um exemplo. Digamos que você esteja casado há 10 anos e você tá ruim com seu marido, com sua esposa, né? Você vai no terapeuta e ele diz: vocês precisam sair juntos. Cara, já faz tipo 9 anos que vocês não saem juntos por um jantar romântico, né? Ou por um cinema. E vocês falam nem ferrando, vai ser uma porcaria, vai ser horrível. Eu vou fazer papel de palhaço e a minha esposa ou meu esposo também. Peterson diz: o que é melhor? Que você faça papel de palhaço nos 5 primeiros encontros, por exemplo, né? E quando chegar no 15º, vocês estejam mais ou menos se suportando um ao outro, ou vocês ficarem mais 30 anos juntos, sem saírem uma única vez. Então veja, de novo, você está casado, você já criou uma ordem, mas você precisa enfrentar o desconhecido. O desconhecido, às vezes, é você sair num date romântico com a sua esposa ou com o seu marido. E você vai ser meio tolo mesmo. Vai ser meio vergonhoso. Mas você precisa fazer isso se você quiser manter o que você já tem. É a mesma ideia com eu preciso estudar quais são as diferenças entre homens e mulheres. Eu já sei. Você já sabe intuitivamente. Mas você precisa sabê-las de forma mais embasada.
Ah, mas eu me senti um palhaço estudando sobre algo que parece óbvio. Mas se você não fizer isso, alguém que o fez, talvez, né, puxe o seu filho e você não consiga puxá-lo de volta. Beleza? Beleza? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Tá, maravilha. Terceira regra. Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Qual é a ideia aqui? Essa ideia complementa a anterior, do tolo, tá? Quem aqui já viu Peter Pan? Ou já leu Peter Pan? Né? Peter Pan é a seguinte história. É a história de um menino que ele é mágico. Por que ele é mágico? Ele é mágico porque ele se recusa a crescer. Né? Ele é mágico como uma criança é mágica. Por que uma criança é mágica? Porque a gente olha e fala, caramba, esse menino vai poder ser, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser que ele cresça e vire presidente. Pode ser que ele cresça e vire um grande filósofo. Pode ser que ele cresça e vire algo ruim também, tá? Mas a magia de uma criança é essa infinita possibilidade. Ela pode ser qualquer coisa. Caramba, que coisa maravilhosa, né? Que excitação que isso causa, né? Que entusiasmo, que alegria, que curiosidade. Só que o Peter Pan, ele é o menino que se recusa a crescer. Então, ele se recusa a sacrificar a sua infância. Ele se recusa a sacrificar o seu potencial infinito para ser uma coisa finita, mas real. Tá? Então, o Peter Pan, Pan significa tudo, né? Ou seja, essa possibilidade. Ele vive na Terra do Nunca, que não existe. Ele é líder dos Garotos Perdidos. E ele é constantemente, né, digamos, ele é adorado quase por uma fada, a Sininho. E também não existe, é uma fada. Quem é que surge na vida do Peter Pan? Perdão. E ele não quer crescer porque o seu modelo de adulto é o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho é o quê? É um sujeito tirânico, tá? É um jeito mau, maligno. Ele fala, cara, eu não quero crescer e virar um lixo desses. Então é melhor que eu fique como criança. Só que o Capitão Gancho, ele é tirânico porque ele tem medo. Medo da morte. O que é a morte? É o crocodilo com um relógio no estômago. Então o Capitão Gancho tem medo da morte e por isso ele se torna um adulto ressentido, vingativo, cruel, tá? Quem é que salva o Peter Pan? É a Wendy. A Wendy é uma moça normal, mas que aceitou a verdade fundamental da vida. Para que eu seja algo real, eu preciso sacrificar o meu potencial infinito e virar uma coisa. O que isso quer dizer, basicamente? Se você não sabe o que fazer, faça alguma coisa. Tá? Para jovens, especialmente também. Se você não sabe o que fazer, faça alguma coisa. Porque se você não fizer nada, a vida vai te cobrar e vai te cobrar rápido. É aquela ideia, né? Você vê alguém de 17 anos que fala bem, que escreve bem, o que é muito bonito, né? Enfim, que tem alguma habilidade legal, né? Que se sobressai, e você pensa, caramba, ele tem potencial. Você vê a mesma pessoa com 25 anos e você pensa, caramba, ele ainda tem potencial, mas você vê a pessoa com 30 anos, já começa a ficar bem complicado. Você vê a pessoa com 40 anos, já não é mais aquela coisa linda que era com uma criança. Certo? O que você vê não é potencial mais. O que você vê é bicho. Acorde aí, né? Acorde aí, tá na hora de você, né? É a mesma ideia, por exemplo, com quem não se casa com ninguém, com quem não escolhe um relacionamento, porque ela quer alguém perfeito. Ela quer a melhor pessoa. Em primeiro lugar, quem disse que uma pessoa melhor do que a que você tem hoje iria querer você? Em segundo lugar, você precisa escolher alguém, tá? Que não seja obviamente louco, que goste um pouquinho de você, que invista na relação mais ou menos o esforço que você investe. E não pensar muito. Sabe por quê? Porque você precisa fazer uma escolha. Você precisa se casar com uma pessoa e sacrificar todas as outras, pelo menos idealmente. Tá? Então,
Não fique pensando muito. Escolha alguma coisa e já adote uma disciplina desde agora. Mire algo e se mova naquela direção. Meu caso, voltando ao meu caso, para ficar mais claro, eu comecei trabalhando como empacotador. Eu queria? Não, óbvio que não. Pô, eu trabalhava perto da minha escola. Eu estudava ainda. Então, de vez em quando, meninas da escola apareciam no mercadinho. Meninas para as quais eu pagava um pau. E elas me vinham lá trabalhando como empacotador, bicho. Né? Então, era uma coisa meio ridícula. Eu me sentia envergonhado. Mas eu aprendi algumas coisas muito importantes. Por exemplo, eu nunca me esqueço de que lá, um dia eu fui pegar uma Coca-Cola na hora do meu almoço e um rapaz, um homem, né, que trabalhava comigo, trabalhava como fatiador de frios, era um pai, tinha 2 filhos. Eu falei, Doni, pega uma coca também. E ele falou, não, não está no meu orçamento. Cara, eu nunca me esqueci disso. Ele não conseguia pagar uma coca para os filhos dele. Para ele, perdão, porque cada centavo que ele tinha era contado. Essas experiências, que é muito diferente quando você as tem, né? Quando você as experimenta na carne e quando você as lê, elas vão te moldando, elas vão te amadurecendo, elas vão te formando. E aí você vai se tornando alguém mais pronto para enfrentar o mundo, alguém, como dizem hoje em dia, mais instalado na realidade. Você precisa fazer alguma coisa. De novo, regra, não fique parado, se mova. Pode ser um pequeno movimento, pode ser minúsculo, mas se mova. Certo? Se mova. Se mova. Não pense demais. Você precisa se impor alguma estratégia disciplinar por algum tempo. Por quê? Você vai se integrar. Como assim? Me integrar é eu vou ser obrigado a exercer ou criar algumas virtudes que eu não tinha antes. No meu caso, eu fui obrigado a acordar cedo e a descobrir o valor do trabalho duro no meu patrão e a perceber como há pessoas que sofriam muito mais do que eu, por exemplo, né? Então, como é que eu reclamar porque não podia comprar um tênis de R$ 500 se o sujeito que trabalhava comigo, ele não conseguia pagar uma coca porque iria sair do orçamento dele, né? Então, eu fui amadurecendo. 2, você vai se tornar vagamente útil socialmente. Então você deixa de se sentir um inútil. Eu estou fazendo alguma coisa. Nem que seja colocando as compras de alguém na sacola, no meu caso. Né? Ou fazendo a faculdade, não importa, faça alguma coisa. 3, você vai experimentar emoções positivas, porque nós experimentamos emoções positivas com o quê? Com a jornada. Tá? E 4, você vai se tornar mais disciplinado. Gente, se você aceita a responsabilidade, se você aceita o papel do tolo, se você aceita sacrificar, né, o poderia ser por alguma coisa que é a sua vida, já vai melhorar, você entendeu? Desde agora. É uma coisa prática. Isso aqui tudo é absurdamente prático. Então, assim, eu tento trazer algumas explicações, alguns exemplos da vida real, para que a coisa fique mais palpável. Mas vocês percebem, tudo é muito prático. São coisas que você consegue aplicar. Você entendeu? Ok? Tá, beleza. Bem, caramba, eu estou correndo aqui para falar tudo que eu quero falar e deu quase 1 hora. Gente, vocês entenderam tudo aqui até agora? Fez sentido para vocês? Tem uma galera aí que, né, parece que está aí gostando. Me digam se vocês estão entendendo, se faz sentido para vossas senhorias. Deixa eu ver aqui. Conversem comigo, por favor, porque eu estou tentando ir o mais rápido possível, porque eu falei que ia ser conteúdo hoje. Eu falei para vocês trazerem caderno e lápis e caneta, né? Pois é, falei. Tá. Ser potencialmente qualquer coisa é ser nada. Exatamente. Exatamente. Tá? Quando eu era mais novo, eu ficava puto, porque eu não tinha os talentos que eu gostaria de ter. Eu pensava, caramba, bicho, por que eu fui nascer com o talento de escrever bem? Isso não dá dinheiro na época em que eu
tinha me casado e precisava ganhar mais dinheiro porque eu teria 2 filhos. Cara, eu fui obrigado a cavar onde eu estava. Beleza. É isso que eu sei fazer? Então, eu não vou ficar choramingando porque, como eu gostaria de ter outros talentos. Eu vou extrair o máximo do talento que eu tenho. Bem, cheguei aqui, né? Cheguei aqui com 12 mil alunos, com 170 mil seguidores quase, então, né? Mas porque eu sacrifiquei o... eu gostaria. Não, eu sacrifiquei isso pelo o que eu sou. Eu sou bom nisso? Então, ótimo, eu vou assumir o papel do tolo, do palhaço. Eu não estou nem aí, porque eu tenho uma responsabilidade superior. Meus filhos e a minha esposa. Se eu não tivesse lá atrás sacrificado o potencial de mulheres infinitas, né? Pelo menos na minha cabeça, por uma mulher, eu não teria amadurecido, eu não teria sido obrigado a me integrar. Ou seja, eu teria ficado um moleque de 30 e poucos anos de idade, morando com os pais ainda, e talvez ressentido, falando que o mundo é ruim, né? Talvez depressivo, talvez enchendo a cara, né? Enfim, eu seria um daqueles abortos de potencial. Tinha algum potencial, mas não deu em nada. Por quê? Porque eu fugia de responsabilidades. Não foi o caso, graças a Deus. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, galera, eu acho que eu falei bastante, né? Eu acho que eu falei bastante. 56 minutos. Vamos lá. Galera, tudo isso que eu falei aqui, você vê, eu fiquei em 2 regras, basicamente, do Além da Ordem, e eu puxei outros elementos do 12 regras, de aulas, da minha vida, de cursos que eu fiz do Peterson, e eu transformei isso aqui em um conteúdo de 1 hora, tá? Vocês viram, eu não parei de falar um segundo, mas ainda assim, são coisas que fazem muito sentido. Para mim fazem, e me ajudaram muito, ok? Então, o que acontece? A gente vai parar por aqui hoje, beleza? Eu acho que você já tem anotações aí por um tempo considerável, né? Eu lhes trouxe coisas que vocês podem aplicar desde agora na vida de vocês. E a ideia é que a coisa seja ao mesmo tempo profunda e prática, né? Geral o suficiente para que todo mundo entenda e individual o suficiente para que faça sentido para todo mundo, né? Para que você consiga aplicar isso. Você fala, pô, é verdade, é assim mesmo, faz sentido. Beleza? Então, o que acontece? Vamos parar por aqui hoje. Vocês perceberam que eu tenho muito mais coisa para falar, né? Tanto nas próximas aulas quanto no curso. Então, se eu entreguei isso aqui tudo em 2 horas, né? Hoje e na aula de segunda-feira, imagina que não poderia ser um curso com mais de 10 horas, né? Beleza? Então, isso aqui é só a pontinha da pontinha do iceberg. De verdade. Né? Então, no curso, por exemplo, eu entreguei uma aula sobre relacionamentos inteira, uma aula sobre criação de filhos inteira, né? 6 aulas sobre os traços de personalidade, muita coisa mesmo, beleza? Mas o que acontece então? O que acontece? Essa basicamente foi a aula de hoje, bastante coisa já. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora, sejam meus oros, né? Abram o olho agora, prestem muita atenção. A aula de sexta-feira, depois de amanhã, vai ser a mais importante da semana, beleza? Porque é nessa aula de sexta-feira que eu vou mostrar em detalhes como é que funciona o curso Desvendando o Jordan Peterson, né? Que é um curso, basicamente, é a parte estendida, organizada e prática, mais prática ainda, de tudo que eu falei até agora. Isso aqui foi só um gostinho, beleza? No curso, além de você acessar o material, nós vamos também ter alguns encontros ao vivo para que possamos discutir já com mais calma, entre alunos, né? Esses conceitos que são muito, muito importantes. Beleza? Uma aula ao vivo com bate-papo depois e dúvidas e perguntas, enfim, né? Sem hora para acabar, porque eu falo bastante. Então, o que acontece? A abertura do curso vai ser na segunda-feira, logo de manhã, tá? E vai ter um bônus exclusivo que eu preparei para os primeiros alunos. Eu tô lendo porque é muita coisa, tá? Mas na sexta-feira é que eu vou revelar tudo.
Gente, cara, tem umas coisinhas aqui que são, cara, muito, muito boas, tá? Então fiquem atentos e estejam na aula de sexta-feira, porque é lá que eu vou explicar direitinho o que é o curso, o que tem no curso, né, como ele funciona e tudo mais. Beleza? Além disso, na sexta-feira, depois da aula, eu vou liberar para vocês um link de um quiz. E aí vocês vão ter que responder esse quiz, caso vocês queiram concorrer no domingo a o sorteio de 3 coisas: uma vaga no curso, um livro Além da Ordem, com a tradução em português de Portugal, e um autógrafo do Jordan Peterson, tá? Autógrafo real, de punho, escrito por ele, tá? Então você vai precisar responder o quiz com as perguntas e tirar nota 7 ou mais até antes do evento. Porque no domingo eu vou sortear isso ao vivo e só vai ganhar o negócio quem estiver ao vivo, porque eu vou ligar para você e você vai ter que passar a palavra-chave. Bem programa de auditório mesmo. É isso aí. Bem, acho que é isso aqui. Então, sexta-feira vai rolar aula e vai rolar uma apresentação do produto. O que eu falei até agora foi tipo assim, eu tentei correr o máximo para entregar, para que não tivéssemos 2 horas de aula, para que vocês continuassem aqui comigo. Na sexta-feira, então, vai rolar aula ao vivo também. Eu vou mostrar o produto. No final, vocês vão ganhar o link de um quiz. Respondam um quiz, que no domingo vai rolar o sorteio. E na segunda-feira, o carrinho do produto vai abrir. Ok? Então, se você gostou das aulas, saiba que elas são apenas um tira-gosto do que você vai encontrar no curso, tá? Então, ele tá realmente muito, muito bom, cara. Eu trouxe coisas que ninguém no Brasil falou sobre o Peterson, tá? Não é um cursinho de quintal, de fundo de quintal, tá com aulinhas bobinhas e básicas, são aulas profundas, né? Eu fui muito fiel ao que o Peterson diz. Se eu falei algo que sai dele, foi de autores que ele recomenda, vai rolar encontro ao vivo, vai rolar sorteio. Cara, então assim, vai ser do caramba, basicamente. Beleza? Entenderam tudo? Então, sexta-feira estejam aqui, porque vai rolar aula, vai rolar a apresentação do produto e vai rolar um sorteio. Perdão, vai rolar um link com um quiz. Nesse quiz haverá perguntas sobre o conteúdo das aulas que eu dei até agora, né? E você precisa tirar 7 ou mais para conseguir concorrer ao evento, aos sorteios, perdão. Beleza? Entenderam? Restou alguma dúvida? Gostaram da aula? Me respondem, por favor. Para que eu veja se vocês estão acordados. Vocês estão despertos? Ou vocês estão todos dormindo como oros de olhos fechados? Entenderam, gente? Entenderam? 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 Cadê a energia? Sim, entendi. Maravilha. Tá, tranquilo. Então, essas aqui foram né, algumas das principais ideias do Peterson. Só com isso, você já consegue mudar de vida, literalmente. Se você aplicar o que você aprendeu, mas ainda temos muito mais, com muito mais detalhes e com muito mais profundidade, tanto na sexta-feira, quanto especialmente no curso que vai abrir segunda-feira. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado por terem sido oros, né? Nesta quarta-feira de noite, no meio de uma noite de quarta-feira, né? 200 e poucas pessoas aqui no pico. Então, muito obrigado. Nos vemos lá. Abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.